Por favor, vamos juntos? Parabéns pra você nessa data querida. Ou no pique da minha filha. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. É isso, família vascaína. O Thiagão Calvo Vegeta, para os íntimos, está completando 34 anos nesse dia. Hoje, 18 de setembro de 2025. Parece não, né? De boné, assim, quando eu tiro, eu tô calvo. Aí dá pra ver que eu tô com essa idade. Agora, de boné, tô um garoto, tio. Olha aí. Falei igual paulista agora, nada a ver, tô nervoso. Mas tô um garoto, família vascaína. Mas é isso, queria agradecer demais aqui. Eu sei que o aniversário é meu, mas agradecer a vocês. Eu tava aqui agora pensando, né? Momentos antes de começar a gravar esse vídeo, eu iniciei esse canal com meu primo Felipe, dia 5 de outubro de 2020. Poxa, eu tinha 29 anos, estou completando 34 anos no dia de hoje. Poxa, família, é bastante tempo, né? É uma trajetória aqui bacana. E se eu tô aqui nesse momento, 29 anos, completando 34, 29 eu iniciei, tô aqui com 34 e pretendo seguir aí com o nosso canal Vasco em Família, é graças a vocês. Eu fiz vários amigos aqui no canal, amigos que eu conheci pessoalmente, amigos que eu resenho, né, pela internet, inclusive vou falar aqui para um. Irmão, Felipe, você me mandou mensagem lá do grupo de membros. Me mandou mensagem, irmão. Você foi o primeiro. Tu me mandou mensagem aqui 00:03. Minha mãe me mandou 00:09. E a Denise aqui de casa foi dormir. Então, Felipe, pra tu ver, um parceiro que eu fiz pela internet, vascaíno como eu, me mandou feliz aniversário. Eu ri pra caramba disso, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Tô falando aqui porque é isso, cara. O Vasco, nesse período, não deu muitas alegrias, não. Você sabe muito bem, né? Aliviou a minha carência ali contra o Atlético Paranaense, contra o Botafogo agora, que eu fiquei muito feliz, fui pra rua, banho de suco amarelo, momentos de tensão, assim, de testar meu coração e acelerar meu processo de calvície nesse período, batalha de Itu, jogo contra o RB Bragantino, mas não é possível, né, família, que o Thiagão, junto com vocês aqui, vai viver dias melhores. Não é possível. Então, fica aqui a minha gratidão. Thiagão tá completando 34 anos. Obrigado, tá, família? Mas tem resenha nesse vídeo. Vamos trocar aqui uma ideia sobre uma opinião do Edmundo em relação a Pumita e Leandrinho para jogar contra o Flamengo, além dele destacar também Cuesta e Robert Renan. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu tava vendo aqui uma matéria, uma postagem do canal Vasco, né, falando de um jogador que já passou pelo Vasco, não sei se vocês lembram, que é o Rafael Carioca. E o Rafael Carioca parece que cavou, né? Sei, pessoas que trabalham com ele, poxa, ele tem um sonho de trabalhar com o Fernando Diniz. Eu não sei se isso é verdade, mas eu achei engraçado, né? Quero repercutir aqui com vocês. Além disso, família, eu tava vendo uma entrevista do Caio Jorge, e o Vasco vai enfrentar ele aí, vai enfrentar ele logo mais. E o moleque tá iluminado, né? A bola bate na cabeça, bate no joelho, bate no pé, é gol. É uma coisa assim surreal a temporada do Caio Jorge, né, principalmente no Campeonato Brasileiro. E aí eu vendo ele falar sobre, né, confiança, que vai brigar pelo título, eu resolvi aqui destacar cada momento aqui dos nossos próximos adversários, menos o Flamengo, né, que a gente vai resenhar porque vamos enfrentar aí no domingo, mas Bahia, Palmeiras, que ganhou ontem, né, do River Plate, e também contra o Cruzeiro. Tá vendo o nervosismo? Contra o Cruzeiro tem um detalhe todo especial, né? A questão física, cansaço do Vasco. Chega aí, família vascaína, que tem muita resenha no aniversário do Thiagão, mas dá aquela força. Hoje merece, 34 anos. Deixa o seu like, comenta, hype o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve aqui para dar uma moral, para fortalecer o nosso trabalho. E fecha também com a GoCase. O aniversário é do Thiagão, mas eu vou aproveitar essa deixa, esse gancho, e vou presentear alguém. De repente, vai na GoCase. É isso, de repente não, é GoCase. Vai, entra no site agora. Esposa, marido, namorada, namorado, Thiagão está completando 34 anos. Então entra aqui, tá aqui ó, o nosso cupom, QR Code, estou deixando o link também aqui no primeiro comentário fixado. Você pode personalizar sua garrafa, sua capinha, mochila, bolsa, tem de tudo lá na GoCase. Um detalhe muito importante, muita qualidade. Isso aqui, família, ó, tô apaixonado. Vou treinar, inclusive agora, tava terminando de beber a minha água que eu enchi na academia, super gelada. Então fecha com a GoCase, finalizando lá a sua compra, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, vai estar fortalecendo o Thiagão que está completando 34 anos. Fechou?
Vamos seguir a nossa resenha. Poxa, família, eu não sei se vocês acompanharam a lesão do Coelho, né, do Atlético Mineiro, que estava jogando ontem pela Sul-Americana. Competição que dá né? Apesar que o momento do Vasco no Brasileiro é até difícil, né? Se o Vasco tivesse aí na Sul-Americana, Brasileirão, Diniz não mexe no time, ia ser também um Deus nos acuda, né? Mas o Vasco saiu muito feio dessa competição, né? Poderia ter chegado mais longe. Pois bem, né, teve uma lesão grave, o Coelho ontem no jogo contra o Bolívar, né? Assim, é um jogador importante ali pro Galo, nesse momento é um time que tá brigando na parte de baixo da tabela, claro, de forma nenhuma a gente torce aqui por alguma lesão de algum atleta importante desses times que estão ali na parte de baixo da tabela, mas é um ponto que pode com certeza dificultar o Galo, porque ele é muito titular desse time, o Júnior Santos não está conseguindo jogar, o Renier também, eu falei Renier não, Renier, né, também não está se firmando, então é um jogador que vai fazer muita falta, tanto aí para a Sul-Americana, que o Galo está na semifinal e tem grande chance de chegar na final, quanto no Campeonato Brasileiro. Aconteceu com a gente também, né, família? O Jair assumindo ali um protagonismo, conseguindo entregar um pouco mais, realmente aquilo que a gente esperava quando contratou ele lá em 2023 e não conseguiu ser esse jogador, atingir esse nível, e esse ano estava caminhando, uma grande partida, né, contra o Botafogo, o Santos, jogando muito bem, e infelizmente está fora da temporada, assim como o Coelho, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha? Deixa eu repercutir aqui com vocês rapidamente essa resenha aqui do canal Vasco. Tá aí, ó. Rafael Carioca revela desejo de atuar com Fernando Diniz. Você lembra do Rafael Carioca? Ele passou pelo Vasco, acho que aqui no futebol brasileiro, acho não, o Grêmio eu tenho certeza e acho que no Galo também. Ele passou pelo Galo. Bom jogador, sempre foi um bom jogador, inclusive eu acho que, se não foi uma passagem grandiosa no Vasco, mas era bom jogador. Né? Atualmente está sem clube, né? Mas o último time dele foi o América do México. E aí a matéria levanta aqui, né, essa possibilidade, porque o Vasco acabou de perder aí o Jair, aí não tem confiança no Paulinho, o Tietchan tá machucado, e de repente o cara tá livre no mercado. Ele tá pontuando aqui que o Diniz tentou levar ele pro Fluminense algumas temporadas atrás. Eu fui ver aqui, né, o Rafael Carioca tem 36 anos, não é um cara que tá parado, que desistiu da carreira, não. A última partida dele aqui, família, foi no dia 17/5/2025. Mas assim, nem pensar, né? Ô, gente, segura o Diniz aí, hein? Porque o Diniz gosta dessa galera aí mais veterana, lá no Fluminense, fez um time lá de vovô, e não dá, cara. No Vasco não dá. O cara tá livre no mercado, poderia ser uma possibilidade aí, mas pelo amor de Deus, o Vasco precisa de saúde. Rafael Carioca joga de volante, primeiro volante, com 36 anos, mas nem pensar. Principalmente para essa função aí de primeiro volante, né? A defesa do Vasco, né, tem que ter ali saúde para ajudar, para ajustar, para posicionar, para parar de tomar gol. Então não dá, né? Eu respeito aqui a resenha do canal Vasco, mas Rafael Carioca, se fosse um tempo atrás, beleza, né? Bom jogador, muita qualidade técnica, é um cara que chega junto, tem muita leitura de jogo. Eu sempre gostei do Rafael Carioca, mas agora, com seus 36 anos, já não tá no auge físico. Para esse Vasco, não dá de forma nenhuma. Poxa, a gente acabou de emprestar aí o Sforza, que é jovem pra caramba, mas carrega o mundo nas costas. Justamente por essa condição física, imagina olhar para um jogador que, beleza, tá livre no mercado, mas não dá de forma nenhuma, né, família? Eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Seguindo aqui a nossa resenha, deixa eu passar essa opinião de Edmundo em relação a Cuesta, Robert Renan e também a lateral esquerda. Na sua visão, Leandrinho ou Pumita? Se liga só. Com certeza. E com essa semana de trabalho, o Fernando Diniz vai colocar uma zaga nova e eu acho que a gente vai ter uma segurança maior. Esses dois atletas, Paulo Henrique, Cuesta e Robert Renan, e Lucas Piton, não sei se ele vai jogar. Se ele não jogar, eu não colocaria o Puma Rodrigues, o Flamengo é muito forte ali pelo setor direito, eu colocaria Leandrinho ou Vitor Luiz, aquele que se apresentar melhor durante a semana. Eu gostaria muito de ver o Leandrinho com uma sequência de jogos. O menino tem muita força, uma boa técnica, e assim como o Ryan, que ganhou a confiança total do técnico, o técnico Fernando Diniz, eu acho que se essa moral fosse dada ao Leandrinho, não tenho a menor dúvida de que esse moleque seria um dos destaques do Vasco nesse final de temporada e principalmente na temporada que vem, com um pouco mais de maturidade. Daí, parece que o Edmundo não conhece o Diniz. Eu venho brincando aqui com vocês, inclusive nesse vídeo, né? A Diniz aqui de casa, que nunca está errada. Né? É impressionante isso. Ela nunca está errada. Assim
como ser o Fernando Diniz. Ele nunca está errado. E por que eu estou citando isso? Porque na última coletiva, acho que foi o Lineker, né, que questionou ele em relação a jogadores da base. E aí ele cita o GB, né, que a torcida estava vaiando isso e aquilo, que não teve paciência e tudo mais, e agora fica pedindo, né, jogadores da base que estão lá no sub-20, sei lá, e aí não tem tempo de treinamento, não tem entrosamento e tudo mais. Eu fui pesquisar, né, quando o Edmundo falou essa questão aí do Leandrinho, o último jogo do GB, né, e foi contra o Corinthians, naquele 3-2, ele entra ali, ó, 82 minutos, no lugar do Nuno Moreira, né, Gabriel, aqui é o GB, que estava jogando de volante. E aí, cara, eu falei assim, pô, cara, o GB tava na dele, o Verratti não saiu, até porque o Verratti, né, entrou durante a partida, entrou ainda no primeiro tempo com a lesão do Tietê. Então o GB meio que entrou ali de segundo atacante, de meia, né, ali trabalhando com o Coutinho, e entrou aqui, cara, nos minutos finais, o cara realmente não foi bem, mas assim, não dá, né, para você justificar a não utilizar determinado jogador, o GB, que entra fora de posição, que a principal função é ali, é referência, é de 9. Ele pode quebrar o galho em outras funções, até acredito que sim, porque ele tem recurso, né? A gente precisa entender que o jogador pode desenvolver, né, a família, assim como o Peck, que aconteceu com o Peck, assim como vem acontecendo aí com o Ryan. Mas não dá, né, Diniz? Pelo amor de Deus. Tu tem a mania de complicar alguns jogadores. Tu complicou o Maurício Lemos, isso é claro. Você tem tanto essa coisa aí, né, de psicólogo, de ajudar, de estar junto, mas tu complica muita gente, irmão. Porque o Maurício Lemos, por exemplo, fez uma grande partida contra o Internacional pelo lado direito, aí vem pra cá, pelo lado esquerdo, pra não barrar o João Vitor, você lembra? Foi mal contra o CSA, o cara lá, o Thiago, meu xará, o centroavante, conseguindo fazer parede, ir lá em cima dele, mal. Foi lá pro jogo contra o Mirassol, muita merda fez, inclusive deu um gol. Nunca mais jogou. Mas pô, tu botou o cara todo torto. Olha o Robert Renan, que tem uma qualidade acima da média, mas não fica confortável jogando pelo lado direito. É que ele é muito bom, tecnicamente. Então, assim, né? Mas fica torto. Não dá. Então, o Diniz vem complicando alguns jogadores nesse sentido. Coloca o cara numa posição torta e fazendo outra função, e aí ele vem numa coletiva aí, mas já jogou assim, não. Pô, o Hugo Moura mesmo falou aí outro dia que nunca jogou disso, né? Que ele tá tendo dificuldade, mas ele quer ajudar e tudo mais. Então, para com isso, cara. Eu tava até parando pra pensar nisso, né? Eu não tô aqui para destacar o trabalho que também não foi legal do Carille. O Carille conseguiu vencer o Sport e o Santos com o banco ajudando, vocês lembram disso? Mas assim, mantendo a estrutura. Tirou ali um ponta, botou o Adson na época, tirou aqui, sabe? O Diniz toda vez que vai mexer no time, mas ele faz uma salada, uma feijoada, uma coisa assim que realmente... eu não lembro se deu certo isso em algum momento, cara. Essa salada que o Diniz faz toda vez que vai mexer, essa feijoada, essa, né, bagunça, eu sinceramente, eu não lembro. E na minha visão, isso dificulta, cara, alguns jogadores. Ele fala tanto de entrosamento, ele fala tanto, né, de não estar adaptado ao sistema, mas tu pega um zagueiro, bota de lateral, tu pega um lateral, bota de zagueiro, tu pega um atacante, um centroavante, bota de meia. É difícil, é difícil. Eu sinceramente, assim, quando eu olho pra isso tudo, cara, beleza, o Vasco teve aí... momentos assim que conseguiu trabalhar bastante, né? Alta FIFA, Mundial e tudo mais. Mas nessa pegada aí que vem agora de jogos, eu não acredito que ele tem tempo para treinar essas coisas que ele coloca em campo. Sinceramente falando. Tu acha que tem tempo de treinar o Nuno como volante? Pode até ter treinado agora, né? Para esse jogo contra o Ceará. Por causa de ter um cara de mais recurso ali em comparação ao Matheus Chavalho. Aí até acredito. Mas fora isso, não acredito de forma nenhuma. Então assim, acho muito, mas muito difícil ele utilizar o Leandrinho nessa partida, mas até falei aqui com vocês em 2 vídeos, né, ontem, que eu gostaria de ver o Leandrinho, que foi muito bem no ano passado, todas as vezes que ele teve ali alguma oportunidade, sustentou, foi bem, sentiu a pressão em algum momento, normal, faz parte, vai oscilar, mas na maioria das vezes foi um cara que entregou. Contra o São Paulo, contra o Inter fora, entrou em algumas pedreiras, ele chegou a entrar no jogo lá contra o Atlético Paranaense, acho que fazendo a segunda linha, né, de ponta, ajudou numa virada, né, contra o Atlético Paranaense aqui, ele faz no Payet, abre pra ele cruza e o Verratti testa no cantinho. Então assim, é um cara que jogou lá na Arábia, mas sim, nível técnico não acompanho. Cara, ele deveria, né, ser o reserva imediato ali do Lucas Piton, mas o Diniz vem optando pelo Puma, que não é essa tragédia, tá? Não foi uma tragédia, mas não é da função, né? Não é da posição. Vamos seguir a nossa resenha e falar aqui dos nossos adversários. Que sequência, hein? Que sequência que o Vasco tem nesse mês aí. Eu poderia, né, ganhar um presente aí, família, não é? Alguns presentes, né, na verdade. É tudo no mês de setembro? Não, né? Eu acho que o Palmeiras é em outubro. 21, 24, 27 e dia 1º de outubro o Palmeiras. Então, todos os jogos aqui, né? Todos os jogos, esses 3 jogos, Flamengo, Bahia e Cruzeiro, nesse mês aí de setembro. Então, poxa,
Nunca te pedi nada, por favor, presente aí, dá essa moral aí pra gente. Pode ser aqui 2 vitórias e um empate? Tá tranquilo? Pô, tamo junto. Mas assim, família, deixa eu passar aqui esse vídeo do Caio Jorge falando sobre o momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro pra gente debater aqui esses jogos do Vasco. Olha só. Eu confio muito na minha equipe. Nosso time tem um potencial muito grande. Eu sei que é muito difícil jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras, mas a gente vai continuar com os pés no chão, jogo a jogo, levando como uma decisão. É o que a gente está fazendo. Claro que a gente tem um pensamento de ser campeão, sabe que é muito difícil, até porque tem o Flamengo e o Palmeiras que está acostumado nessa reta final aí, tem jogadores que já estão mais tempo entrosados, de anos, treinadores também que, no caso do Palmeiras, né, que está mais tempo ali no comando, então acaba que eles têm uma equipe mais entrosada, porém nossa equipe também é muito forte e eu tenho total confiança que a gente possa brigar pelo título, sim. Tá aí. Família, dá pra dizer que os jogos contra Bahia e Cruzeiro são os jogos que a gente entende que o Vasco tem mais chances de vencer? Bahia, pelo momento, que eu vou citar aqui, e o Cruzeiro por ser em casa. Dá pra dizer? Mesmo, também vamos destacar aqui que o momento do Cruzeiro fora de casa é complicado. Mas tá aí, ó. O Bahia no Campeonato Brasileiro vem de uma goleada pro Mirassol, e aí assim, a Copa do Nordeste fica difícil aqui, né, porque 4-1, 5-0 pra um time, né, perde pro Fluminense na Copa do Brasil, mas jogando muito mal mesmo, por 2-0, e vem, né, de derrota nesse jogo pelo Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro de virada, né, um Rogério Ceni que eu não vi, não acompanhei o jogo, mas segundo ele, o Bahia pressionou, marretou, foi melhor, mas o Cruzeiro nos minutos finais conseguiu achar os gols ali e acabou ganhando essa partida. Falando também aqui do Palmeiras, e um ponto importante, né? A dupla tá aí, ó, Flaco e Roque. É isso, o Palmeiras com essa dupla não perdeu, né? E a TNT até tá pontuando aqui, né? Que momento, né? Inclusive o Vitor Roque fez um gol com o passe do Flaco Lopes no dia de ontem contra o River Plate. E aí eu fui parar aqui para ver as semifinais, né, da Libertadores. E elas são no dia 22 e 29 de outubro. Então, assim, o Palmeiras com certeza nesse jogo aqui é força máxima para encarar o nosso Vascão. E o Cruzeiro, família, tem um ponto importante, né? Como eu disse no início do vídeo, o Cruzeiro ele vai jogar, acabei colocando aqui em outro lugar. O Cruzeiro ele joga no domingo, no dia 21, contra o RB Bragantino, dentro de casa. E a próxima partida do Cruzeiro é no dia 27/9, em São Januário, às 6h30, contra o nosso Vascão. Só que o Vasco, né, pega o Flamengo agora no dia 21 e encara o Bahia no dia 24. Depois de 3 dias, encara o Cruzeiro no dia 27, sabadão. E isso é uma merda, porque, né, no caso do Cruzeiro, assim como o Vasco, brasileiro e Copa do Brasil. Então, o Cruzeiro está totalmente focado nessa competição. E o Vasco vai ter um jogo com certeza muito desgastante, até porque, né, o Bahia com certeza é um time que vai trabalhar firme para se manter ali em cima e garantir uma vaga na Libertadores, então vai ser um jogo desgastante, e depois de 3 dias o Vasco encara um Cruzeiro descansado, né, podemos dizer assim, uma semana trabalhando, visando esse confronto contra o Vasco. Eu acho que são temperos que acabam ainda, né, dando aquele sabor, aquele gosto de mais dificuldade ainda, né, família, que o Vasco tem nessa sequência aí difícil. Vai encarar adversários que estão na parte de cima da tabela, tirando o Bahia um momento, vai pegar o Flamengo em um grande momento, vai pegar o Cruzeiro em um grande momento, vai pegar o Palmeiras em um grande momento. É aquilo, né? Pedrosa até falou isso é uma realidade. O Vasco não conseguiu ganhar de ninguém num grande momento. Então, desses 4 times, vai pegar um Bahia que tá mal em relação a resultados, mas tem bons jogadores em São Januário. É o jogo que, nessa sequência, o Vasco não pode negociar, tem que ganhar, tem que vencer, tem que somar 3 pontos, né, contra o Bahia, e aí é o que eu disse, depois são adversários num excelente momento. Vamos sonhar, vamos acreditar. É o que eu falo aqui, eu acredito que o Vasco tem condições de ganhar de qualquer um. É muito difícil, mas o Vasco tem bons jogadores. Basta também o nosso treinador entender, montar uma estratégia adequada para encarar esses times e tentar pontuar, né? Vamos colocar dessa forma, porque realmente vencer no momento que a gente se encontra é difícil. Vão ser jogos aí complicados, mas eu acredito, eu sonho. Eu não assisto Vasco e Flamengo sem acreditar na vitória. Eu não assisto Vasco e Cruzeiro sem acreditar. E Palmeiras da mesma forma, porque tem Coutinho, tem Nuno, tem Ryan, tem PH, né? Mas tem o PH, Piton aí voltando, tem bons jogadores. E, claro, a nossa defesa também, assim como o Edmundo destacou,
né, a gente espera que possa aumentar o nosso nível e nos ajudar a pontuar nessa sequência que o Vasco tem aí de muita dificuldade. Fui, tamo junto, mais uma vez, obrigado família.